sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Tema de hoje, tecnologia laser aplicado à medicina. Cada paciente tem uma indicação de uma cirurgia, da cirurgia convencional, da cirurgia minimamente invasiva, que são as microcirurgias que se tiram pequenos trajetos varicosos, a escleroterapia de varizes. Em muitos casos, hoje está indicada a cirurgia de varizes com laser, como a gente chama o endolaser. O tratamento de varizes com laser, ele é um tratamento menos agressivo, porque você não precisa retirar a veia safena fora. Você não tem aquela agressão de ter o corte na região inguinal e de fazer aquela tração arrancando a veia safena. Que esse arrancamento da veia safena pode fazer com que haja uma neoproliferação vascular e que surjam novas varizes ali no local onde você fez o arrancamento. Esse aqui é o fleboextrator convencional, que era usado inicialmente para a retirada da veia safena. Se introduzia por dentro da veia safena o fleboextrator, se atava a veia safena aqui no fleboextrator, aqui é um corte no pé, ele subia do pé até a virilha, onde era cortado, e nós realizávamos a retirada da veia safena. Tirando que quando se faz uma cirurgia de varizes com laser, o retorno ao trabalho é muito mais cedo, a cirurgia é menos dolorosa e o paciente apresenta bem menos, vamos dizer assim, enxume nas pernas, tem um menor edema nas pernas. Com isso, é uma cirurgia que tu faz ambulatorialmente e o retorno às atividades laborais é muito mais rápido. Inicialmente, as primeiras cirurgias com laser, nós usávamos uma fibra plana. Essa fibra plana, então, como a safena é um sistema tubular, o raio era emitido para frente e ela fazia com que o sangue borbulhasse, vamos dizer assim, que o sangue fervesse, e com isso havia o fechamento do vaso, havia o fechamento da safena e dos trajetos varicosos também. A evolução das fibras fez com que surgissem as fibras radiais ou fibra Saturno. Nós temos um raio que é circunferencial, que vai, em vez de ser emitido para frente, vai sendo emitido bem ao redor do vaso. Com isso se perde menos energia, você precisa disparar, gastar bem menos, há menos chance de perfuração da veia safena. E com isso também a recuperação vai sendo muito mais rápida. E o procedimento é muito mais rápido. O laser começou a ser realizado nos Estados Unidos em 1998. Então é uma técnica nova ainda. E ela entrou no Brasil há mais ou menos 13 anos, foi realizada a primeira cirurgia com laser no Brasil. E há 10 anos de agora que tem se utilizado mais e mais, cada vez mais. Nós trabalhamos com laser desde 2004 e nesse período desses anos nós já estamos no 5º aparelho de laser. Em pacientes que sejam um pouquinho mais graves, tu pode fazer uma anestesia local, fazer uma infiltração e fazer o fechamento da safena desse paciente ambulatorialmente, sem precisar anestesia nas costas, né, a raquianestesia, ou a perianestesia, nem anestesia geral. Com uma pequena sedação e uma anestesia local, tu consegue realizar uma cirurgia de safena. Então o laser evoluiu muito rápido, a evolução dele tem sido muito rápida. E a segurança na realização do procedimento também. Tu tem menos dor no pós-operatório. Por que se tira uma safena? Hoje, nós temos que sempre pensar em preservar a safena. Porque a safena é um conduto que pode ser usado numa cirurgia cardíaca. Qual é o diâmetro dessa safena? Se essa safena está muito tortuosa, se essa safena está muito grossa.
né? Se ela tem trombos dentro, daí tu vai indicar uma retirada de safena. E tu só vai tratar a safena quando for estritamente necessário se tratar a safena e quando ela não serve mais para ser usada como um conduto, como para uma ponte de safena. Com a evolução do laser, hoje nós podemos retirar a safena ou tratar a safena, porque ela não é retirada, fechar a safena só na parte doente, preservando o restante da safena, que ela pode ser usada num segundo procedimento até de uma revascularização miocárdica. Além de tratar varizes de grosso calibre com laser, nós também fazemos a escleroterapia com laser. Esse procedimento nós usamos para tratar aquelas aranhas vasculares, os vasinhos fininhos. Nós temos uma máquina que é o CRIO, em que você ajusta a temperatura, faz a pele, ela gela a pele, depois você vai aplicar o laser no local onde estão as varizes. Com isso, se torna um procedimento praticamente indolor. A escleroterapia pode ser feita de várias maneiras. Tu pode fazer a velha injeção com glicose, que nós também utilizamos ainda, a injeção com glicose. Nós fizemos muito no nosso consultório a crioescleroterapia aliada ao laser. O que é isso? Nós injetamos essa mesma glicose que se injeta tradicionalmente, nós colocamos ela num aparelho que congela ela a 30 graus negativo, ela fica como se fosse um sorvete e você injeta no vaso e complementa posteriormente fazendo laser no local. Algumas varizes de face podem ser tratadas por nós, cirurgiões vasculares, com o laser, e outras se indica o tratamento com a luz pulsada. Nem em todos os casos se utiliza laser. O laser, ele veio a agregar, é mais uma arma no arsenal terapêutico do cirurgião vascular. Como, por exemplo, um paciente que fez cirurgia de obesidade mórbida, que é um paciente que está em emagrecimento e que tem que fazer uma cirurgia de varizes porque apareceram muitas varizes e a safena está doente. É um ótimo caso para indicação de realização do laser, porque o paciente terá muito menos dor no pós-operatório, terá muito menos edema e retornará muito mais rápido às suas atividades. O paciente diabético, que bem indicado, precisa tratar a sua safena, também, porque é uma cirurgia menos agressiva, né? Tirando nas cirurgias estéticas, que a paciente quer ter menos cortes, quer ter menos hematomas, ali também está uma grande indicação da utilização do laser. Varizes não tem cura, varizes tem tratamento. E com isso, nós estamos tentando dar um enfoque diferente no tratamento de varizes, não só operar. E esse paciente está operado, tchau, bom dia. Não, venha, permaneça conosco, vamos acompanhar, vamos tentar evitar uma nova cirurgia, se recidivar alguma varize, vamos tentar fazer escleroterapia, não deixar esse paciente retornar daqui 10 anos para o consultório. Nós temos tentado fazer um acompanhamento desses pacientes. Medical TV, a vida e a medicina. Aesthetus, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente e com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. Aesthetus, clínica de cirurgia plástica. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. A Clínica de Repouso desintoxica e trata pessoas com transtornos mentais e dependência química. Com uma equipe multidisciplinar especialista em psiquiatria, atua ainda na conscientização, apoio aos pacientes e apoio à família.
Clínica de Repouso, Hospital Psiquiátrico. Fone 3223-9090. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico e cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar, oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi, 54-3223-1257. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, tecnologia laser aplicado à medicina. As descobertas das primeiras cirurgias refrativas, né, foi com a observação em algumas situações. Um russo, num acidente, ele teve uns cortes na sua córnea e ele era míope. Notou-se que após aqueles cortes, ele começou a enxergar bem. Em termos ele tinha miopia e de repente começou a enxergar novamente. Então isso foi estudado, né, e com isso se passou a fazer as cirurgias essas ditas RK. Isso na década de 70 e década de 80, que era a ceratotomia radial. A ceratotomia radial se realizava cortes radiais na córnea que faziam com que o centro da córnea ficasse mais plano, corrigindo o defeito de grau. A recuperação visual nessa época era muito mais lenta e muito mais dolorosa. Essa cirurgia parou de ser feita, não se utiliza mais essa técnica, porque se descobriu que esse aplanamento corneano, ao longo dos anos, permanecia acontecendo. Qual era o princípio? Quando tu quebra essa estrutura anatômica, o centro cai para trás. Como o olho do míope é um olho maior que o normal, é um olho que cresceu mais que o normal, a córnea se aproximaria mais e daria o foco na retina. O grande problema dessa cirurgia, eu vou te dizer que assim, a cicatrização é nunca, porque ela continua jogando essa estrutura. E isso leva, a partir dos 40, próximo aos 40, que as pessoas vão perdendo a qualidade de visão, porque essa estrutura começa a perder toda a arquitetura dela. Então começam as pessoas a hipermetropizar, em vez de ser míopes, vão ser hipermétropes. Existe uma variação da qualidade de visão conforme o passar do dia. Na hipermetropia já se fazia um trapezoide no centro óptico da córnea, no qual ele vinha para frente. Isso deu muito problema, levou a transplantes de córnea e tudo, mas funcionou um tempo, depois a pessoa vai perdendo. Hoje, com o laser, com a cirurgia dita personalizada ou customizada, ela faz uma abordagem verificando as aberrações corneanas. Todo isso é estudado através de um software especial nesse exame, e ele vai dizer aqui você tem que tirar mais partes da córnea, aqui menos. Tu vai esculpir a córnea novamente, tentando torná-la asférica. O laser se confunde com a história do século XX. Logo nos primeiros anos do século XX, por volta de 1917, Albert Einstein foi a primeira pessoa que descreveu de forma teórica a emissão estimulada de radiação, que é o laser. Depois disso, houve um novo desenvolvimento da tecnologia por volta da década de 50, quando um americano chamado Townes desenvolveu um equipamento de micro-ondas, que emitia também uma luz toda na mesma direção, de forma coerente. Na década de 80, então, já fizeram-se as primeiras cirurgias oculares com laser, né? As chamadas cirurgias de superfície. Não se faziam... Era uma cirurgia na qual se descamava o epitélio, que é a primeira porção da córnea, e o primeiro tecido corneano, e se aplicava o laser direto, né? Ainda se utiliza essa técnica hoje em dia, embora haja variações. O primeiro olho operado com excimer laser de miopia foi em 1988, nos Estados Unidos, quando se conseguiu a correção de 4 graus de miopia através do uso de excimer laser. O laser, ele atua muito bem nos tecidos dos olhos, porque são estruturas delicadíssimas, né? Nós estamos falando de estruturas em micras, não é uma coisa
assim, vamos dizer, com um outro órgão do organismo. Tudo é minúsculo no olho, são todas estruturas pequenas e específicas. A primeira cirurgia que foi criada foi o PRK. O PRK é uma cirurgia no qual o laser é aplicado na superfície do olho. Então, o laser é aplicado diretamente sobre a córnea e a recuperação visual era mais lenta porque no local onde o laser era aplicado se gerava uma úlcera que deveria cicatrizar, se usava uma lente de contato e a recuperação então vinha, mas vinha de maneira lenta e gradual. Elas têm uma limitação devido a opacidades corneanas secundárias, que não se tinha um controle, o chamado haze. Dava uma opacidade, a pessoa ficava com uma visão meio embaçada, passava a ter glare, que é aquele ofuscamento noturno. Com o LASIK se viu que isso era um pouquinho menos, vamos dizer, ocorria bem menos e praticamente não existe, né? O LASIK é uma cirurgia no qual o laser é aplicado no centro da córnea e que até então era feito através de um aparelho que chamava microcerátomo, que utilizava uma lâmina de metal que produzia um corte na superfície da córnea e então a córnea era elevada e aplicado o laser. A córnea seria assim um tecido transparente, é o tecido mais desidratado do corpo humano. Essa desidratação se deve ao próprio endotélio, que é a camada mais interna da córnea, né? Então, ele não tem vasos, né? A córnea é transparente, tu vê a íris, que é o colorido dos olhos, através da córnea. O LASIK, então, tu levantou esse pequeno lentículo, aplica o excimer laser, né? Que é o que vai fazer, vai moldar a córnea. Ele moldou a córnea, tu repõe o botão, esse que tu fizeste o flap, vamos dizer assim, esse pequeno lentículo de volta, ele automaticamente se adere sem necessidade de pontos ou cola. Os pacientes que têm desejo de realizar a cirurgia refrativa, cirurgia para correção de grau, idealmente devem ter mais de 21 anos de idade, ter seu grau estável há pelo menos 1 ano e dependendo do grau, ou seja, da quantidade de tecido que tem que ser removida da córnea, ter espessura entre 500 e 540 micra. Porque assim existe a possibilidade de remoção do tecido sem prejuízo da córnea para o paciente viver o resto da vida dele, que a expectativa de vida cada vez está maior. Na cirurgia com a lâmina eram seccionadas fibras, né? Então a córnea poderia perder um pouco da sua resistência. Com o laser de fento segundo, esse corte não é mais realizado com lâmina. O próprio laser aplicado cria bolhas de ar entre as camadas da córnea, separando elas e fazendo com que a gente tenha uma superfície uniforme e que a córnea tenha uma estrutura preservada. Hoje, com o fento segundo, o trauma é muito menor e as queixas de olho seco pós-operatório são muito menores e a recuperação é muito mais rápida. A espessura corneana média é 520 micra. 520 micra. Para correção de 3 graus, vai necessitar a remoção de mais ou menos 45 micra de tecido. Então, a gente deve calcular 100 micra para a realização do flap, da tampinha, mais 45 micra para correção de grau. A pessoa primeiro passa pelo laser de fento segundo e depois passa ao segundo laser. Está deitado numa maca, aplicado o primeiro laser, a maca gira e a pessoa já vai para a segunda etapa, que seria o excimer laser. O Phantom Second também faz o flap esse só e depois é aplicado o excimer laser, que é quem vai moldar a córnea. Eu faço o exame pré-operatório, que é uma tomografia de córnea. Tá. Aí eu pego a tomografia e tem vários dados, espessura, curvatura, grau, e isso eu alimento no laser, e aí ele que calcula, o software que tem no laser é que calcula a quantidade de tecido que vai ser removida. Então as pessoas que têm graduação, por exemplo, o míope tem um olho que é maior do que devia. O astigmatismo, quando ele não é bem redondo, ele é meio ovalado. E mesmo a hipermetropia, quando o olho é pequeno, o laser ele é aplicado e molda na córnea consumindo o tecido. O excimer laser corrige de -1 até -10. Acima de -10 deve-se realizar implante de lente em olho fásico.
que são lentes que são colocadas entre a córnea e a íris. A cirurgia de miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, realizada pela técnica LASIK, que é a técnica em que se cria uma tampinha, se cria o flap corneano, se levanta esse flap corneano e se aplica o laser no estroma, no meio da córnea. Se reposiciona a tampinha sem utilização de pontos ou cola biológica. No dia seguinte, esse paciente já apresenta 95% da visão que ele vai apresentar ao final de 30 dias. Todos esses defeitos de grau, miopia, astigmatismo, hipermetropia e agora recentemente também a presbiopia, que é conhecida mais comumente como vista cansada, que é a diminuição da visão para perto depois dos 42 anos de idade, pode ser corrigida com excimer laser. Em termos de recuperação pós-operatória, o LASIK é um método que tem a recuperação mais imediata. A partir de 5 horas tu já tem um nível de visão muito bom, só que a qualidade vai se acentuando com o tempo. Nós temos que diferenciar quantidade de visão com qualidade de visão. É a qualidade do contraste. O contraste é aquela coisa, tenta ler uma frase escrita em amarelo a uma certa distância num fundo branco. Se não tiver um contraste adequado, é muito difícil de ler. Então, tudo isso vai se acentuando com o tempo, com a melhora da cirurgia. Então, o grande segredo da cirurgia laser hoje é a indicação, né? A indicação precisa, a boa interpretação dos dados e aí sim o resultado. Então, o que o Fento II faz na cirurgia de catarata? Ele faz a incisão, que até então era feita manualmente, e ele fragmenta o núcleo em 4 pedaços ou mais, para que aí mecanicamente a gente entre com a mão ali, com o aparelho facoemulsificador e remova os segmentos. No futuro vai se fazer esse primeiro corte com o próprio laser, né? Faz-se todos os cortes de entrada para a cirurgia de catarata, o próprio corte da cápsula, que se diz anterior do cristalino, e a própria partir também o cristalino em 4 através do uso do Phantom Second. Então vai diminuir o tempo cirúrgico depois, né? E também a segurança cirúrgica aumenta. Isso é um passo a seguir. O laser para realização da cirurgia de catarata ainda não está aprovado no Brasil porque a Anvisa não liberou o equipamento. Nos Estados Unidos e na Europa já existem várias unidades funcionando. Outro laser muito utilizado em oftalmologia também é o YAG Laser. O YAG Laser ele trabalha por um sistema que se chama fotodisrupção. Ele corta os tecidos e é utilizado principalmente após a cirurgia de catarata para abrir a cápsula posterior aonde fica alojada, onde é apoiada a lente intraocular implantada na cirurgia de catarata. O ceratocone é uma doença da córnea, no qual a córnea ela fica bicuda na forma de um cone. Isso acontece porque as fibras do tecido desta córnea, dessa pessoa, elas são muito flexíveis. As fibras que formam a córnea, elas têm uniões, que a gente chama de junções, que nas pessoas que têm o ceratocone, elas não são boas. Então a córnea, às vezes, com o tempo, tende a deformar. Isso acontece principalmente na adolescência e nas pessoas que têm bastante alergia. A correção do ceratocone pode ser feita com óculos, mas como a córnea é irregular, a visão não é boa. Pode-se usar a lente de contato rígida, no qual a visão é boa, mas às vezes existe uma intolerância ao paciente, ele não consegue usá-la. E existem cirurgias, das quais uma chama anel intraestromal, que são anéis que são colocados dentro da córnea para endireitá-la. Essa cirurgia até então era feita na mão. O médico tinha que ir ao microscópio com o bisturi fazer 2 paracenteses e sulcar naquela córnea um lugar para inserir esses anéis. Como na mão os segmentos não ficavam na mesma altura e era difícil, por melhor que fosse o cirurgião, que aquilo ficasse uniforme, os resultados não eram bons. Hoje, com o laser de Fento II, a gente consegue, através de uma análise de tomografia prévia, programar uma cirurgia na qual o anel fica todo ele na mesma profundidade. Em questão de 10 segundos a gente tem um anel pronto.
E isso veio revolucionar a cirurgia do ceratocone, porque os resultados agora são muito melhores. O laser de femtosegundo é um laser extremamente rápido que produz a separação dos tecidos oculares. Então ele é útil na confecção da tampinha da córnea quando se realiza a cirurgia de miopia, o LASIK. Ele é utilizado também para a confecção dos túneis corneanos no implante dos anéis corneanos para correção de ceratocone. E pode ser usado ainda na correção de astigmatismo, e as suas aplicações ainda estão sendo desenvolvidas na oftalmologia. Além disso, nós temos a utilização do laser para transplante de córnea. O transplante também era feito na mão, com um trépano no microscópio, e agora com o laser, em questão de 1 minuto e meio, o laser consegue fazer um encaixe perfeito entre o botão do receptor e do doador, fazendo com que a recuperação da visual pós-transplante seja muito mais rápida. A necessidade de uso de sutura ou pontos é muito menor do que era feito antigamente. Um dos lasers mais utilizados em oftalmologia é o laser de argônio. Ele é produzido pela estimulação de 2 gases nobres, que acabam por formar um feixe de laser que é utilizado principalmente em retinopatia diabética. Na retina nós temos o laser de argônio e o laser de iodo. Esses lasers são especificamente para casos de retinopatia diabética, né? E também o endolaser, que é feito durante cirurgia para descolamentos de retina. Então são lasers que são utilizados para essas situações específicas na retina. O uso da tecnologia laser para diagnóstico e tratamento das doenças oculares será cada vez mais empregado em função da segurança e da reprodutibilidade. Medical TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. O Conception é um dos melhores centros de reprodução humana do país. As taxas de gravidez estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os serviços oferecidos são reversão de vasectomia, disfunção erétil, inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de sêmen ou óvulos, espermograma, entre outros. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. 3214-4095. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. Estimula e promove uma autoimagem forte e positiva. Como equipe multidisciplinar experiente com tradição, proporciona a seus pacientes os mais modernos e eficazes tratamentos na área da medicina estética e cirurgia plástica. A Estetos, clínica de cirurgia plástica. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti.